Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia! Como saber se os colaboradores da sua empresa estão realmente satisfeitos em trabalhar com você? Andréa Deis, consultora de carreira, vem nos ensinar a identificar esses fatores. E hoje vamos falar sobre os equipamentos que garantem a ambiência ideal dos galpões. Tá fazendo a manutenção de todos? O Guilherme Viebas vem cobrar a gente aí, dar muitas dicas. E tem muitas outras informações, a previsão do tempo com a Priscila Paiva e você também aqui na tela do Canal Rural. Vamos começar agora. Já subiu para 20 o número de javalis selvagens diagnosticados com peste suína africana na região de Brandemburgo, na Alemanha. Após o anúncio, no início do mês, alguns países importadores, como a gente sabe, já comentou bastante aqui, de carne suína e outros subprodutos, anunciaram a suspensão das importações do país alemão. É o caso da China, Coreia do Sul, Argentina e Brasil. E os preços dos leitões desmamados na Alemanha caíram acentuadamente nas últimas semanas, depois da descoberta da peste suína africana. A incerteza sobre o impacto nas vendas de suínos, especialmente nas exportações, está deixando os produtores muito cautelosos sobre a compra de mais porcos para reprodução, contam os analistas. E dizem mais, que também vai afetar os países que vendem leitões para a Alemanha para a engorda, países como a Holanda e a Dinamarca. Os preços na Alemanha estavam em torno de 27 euros por leitão desmamado nessa segunda-feira. Antes dos casos de PSA, eram cerca de 40 euros por leitão, conta a Associação Alemã de Criação de Animais VESG. Agora vamos falar de gestão. Geralmente, já pelo fim de semana, a gente conversa sobre isso aqui, né? E será que a gestão aí da sua propriedade, aí sobre os colaboradores que fazem parte do seu dia a dia aí da sua empresa, está dando certo? As aptidões estão sendo aproveitadas? O rendimento do trabalho está alcançando o máximo? Aliás, como saber se está alcançando esse máximo, né? Qual é esse máximo? Às vezes você nem conhece. Sabia que tem como a gente mais ou menos medir isso, ou ao menos perceber se está dando certo? Vamos conversar com a Andréa Deis, que é consultora de carreiras e participa com a gente aqui de novo. Que bom! Bom dia, Andréa! Bom dia, Pablo. Bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Hein, Andréa, hoje o nosso tema, então, aí é saber se a gente está conseguindo extrair o máximo do colaborador. Não que a gente queira aí sugar tudo deles, né? Não é nesse sentido, né, gente, pessoal aí de casa. É justamente para você saber se está todo mundo trabalhando com esse propósito, né, satisfeito, porque aí naturalmente ele vai acabar fazendo isso, né? E como é que eu acabo, vamos começar pelo início, né? Talvez seja até uma pergunta mais óbvia aí. Como é que eu sei que o meu colaborador está satisfeito, hein, Andréa? Pelo nível, né, você estava falando de indicadores, né, Pablo, e um dos indicadores extremamente importante é o nível de motivação. Então, será que esse seu colaborador está motivado? Qual é a expectativa que ele tem em relação ao espaço onde ele trabalha? Então, quando a gente fala de indicadores, aí, Pablo, vem aquela pergunta, né? E eu sei que o nosso tempo é curto, mas o que é motivação? Porque o desempenho desses colaboradores, né, desses trabalhadores, vai estar relacionado ao nível de motivação e expectativa que eles têm. Então, nós teríamos duas palavras-chave, que estaria justamente relacionado à expectativa e motivação. E aí, será que todo mundo sabe como medir essa expectativa e essa motivação? Porque essa é a chave do desempenho. E essa é a chave para que eles estejam ligados e interligados ali para o resultado
que o empreendedor precisa. Tá certo. Eu estava lendo também sobre outros pontos aí que podem me mostrar, né? Um deles, retenção, né, dessas pessoas. Se elas estão ficando, isso quer dizer, Andréa, que tá tudo bem ou não? Porque também pode cair uma outra armadilha aí a gente, né? O comodismo. Você sabe que uma das minhas linhas de pesquisa em ciência da administração é essa palavra que as pessoas usam, né? Tradicionalmente, a retenção, Pablo, ela não é causa, ela é consequência. O fato da pessoa permanecer ou não, primeiro que não sinaliza se ele está feliz ou no seu melhor desempenho. E o turnover que eu tenho, ou seja, o como essa pessoa, ela entra ou sai, né? Também não retrata, ele só vai me dar indicadores quantitativos e não qualitativos. Então, ele pode ser um sinal para você ir atrás para tentar entender a causa. Ele, sim, é uma consequência. E é interessante entender por que essas pessoas estão em alta rotatividade. O que está fazendo com que essas pessoas faltem mais, por exemplo, o absenteísmo. E aí, sim, quando você fala da retenção, ele pode ser um sinalizador quantitativo do que você está buscando como informação. Tá certo, então. Como é que eu posso saber, porque eu também li sobre receita, mas eu fico preocupado se isso não acaba sendo meio que injusto até, né? Eu avaliar os meus colaboradores a partir da minha receita. Sim. E aí, de novo, eu vou para o lado quantitativo, né? Eu vou para o lado onde eu estou tentando medir números, receita, e eu vou ver lucro, eu vou ver números, eu vou ver resultado. E aí, de novo, ele é uma consequência de algo, né? Então, sim, a gente pode ser injusto quando eu olho só a receita. Então, a hora que eu vou avaliar um time, eu preciso avaliar o todo dele. Qual que é a caminhada de desenvolvimento dessas pessoas perante as responsabilidades e atividades que elas tinham dentro da organização? Elas aumentaram, né, as suas responsabilidades? Elas ganharam novas aptidões? Elas aprenderam a fazer novas coisas? E com isso eu aumentei ou diminuí a minha receita? Porque se elas ficaram estagnadas, provavelmente a minha receita caiu ou também estagnou, porque elas não estavam trabalhando no seu talento. E trabalhar no seu talento, e mais do que trabalhar, Pablo, desenvolver este talento a partir das necessidades essenciais do trabalhador. Então, a empresa, se ela quer um desempenho, uma receita maior, ela precisa olhar para a individualidade e para os aspectos sociais que essas pessoas vivem dentro dessa empresa. Eu fico aqui pensando até agora, Andréa, para eu poder analisar tudo isso, né, inclusive receita, produtividade, se eles estão motivados, eu tenho que ter muita conversa, né? Nossa, o diálogo, ontem eu dei uma aula, foi muito interessante, Pablo, e eu perguntei para os alunos, vou te fazer essa pergunta também, quem sabe você e os empreendedores respondam. Você sabe qual o primeiro passo para um bom diálogo? Por onde ele deveria se começar? Pois é, não sei, eu estou aqui pensando, às vezes, uma situação de crise, eu tenho que identificar se a pessoa quer conversar. Acho que não, né? Eu acho que é no dia a dia, né? Não é já no bom dia você identifica se a pessoa veio bem? Pois é. E aí ontem eu vi que os alunos trouxeram tudo menos a resposta-chave. O diálogo começa no ouvir. Se você quer entender a sua receita, você tem que olhar a dor e a oportunidade. Você tem que descer nos 4 níveis que a gente chama de interação. Então, na operação, nas suas laterais, para os seus acionistas, ouvir mais do que querer dar um diagnóstico. Aí você vai abrir um diálogo. Porque o mundo está muito falador, né? Vem o top-down, né? Então, o empreendedor, o empresário diz, e aí ele quer que as pessoas executem, e ele fatalmente não chega nos resultados que ele quer. Por quê? Porque o diálogo começa no ouvir. Se você quer a interação do outro, antes de falar com o outro, escuta qual que é a necessidade dele, né? O que você poderia oferecer. Então, o diálogo começa com a escuta. Tá certo. Não, realmente, você falou agora sobre as redes sociais, a gente está numa era de que todo mundo quer opinar, né? Até polemizar alguns gostam, e o diálogo acaba ficando para trás. Isso, e aí vira o seguinte, individualidade. Você sabe que o mundo, né, a sociedade em si de pessoas, ela nunca esteve tão individualizada, e as pessoas têm a percepção que estão individualizadas, que foi exatamente a sua frase agora. As pessoas voltaram por eu quero ter razão, então eu preciso colocar e você precisa entender porque é isso que eu penso.
E normalmente as pessoas se defendem assim, olha, é isso, você quer, você não quer. E isso não é diálogo, Pablo, né? Não, isso é você querer impor o mundo a partir da sua visão de mundo. Isso em qualquer relação, né, André, se vê realmente, né? Olha, quer assim, quer. Se não, e ninguém pensa em evoluir. É triste. Olha, quem sabe esse é um papo aí para uma próxima conversa nossa. Vamos fazer. Exatamente. Sobre comportamento, né, atual. Exatamente. E sobre o que é realmente se relacionar, dialogar e construir algo a partir de uma abordagem interacionista e positivista. Isso significa você existe e para você existir eu também existo. Então não existe o eu, existe o nós. Tá certo. Muito legal o papo contigo sempre. Obrigado pela tua participação. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quinta-feira pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no que vai acontecer e mais no que já aconteceu. Esse é o registro de chuva dessa primeira semana da primavera pelo Brasil. Parece até um queijo suíço, porque choveu num lugar, não choveu no outro. Em algumas áreas do norte de Mato Grosso choveu bem, com até 45 milímetros. Mas perceba que em diversas áreas aqui da metade sul de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, nem sequer choveu. O mesmo vale para o Paraná, que teve no máximo 25 milímetros acumulados. Precisa chover mais. Acontece que as instabilidades que atingiram Varginha ali, sul de Minas com 32 milímetros, Carlinda em Mato Grosso com 34. Essas instabilidades que precisam diminuir essa baixa umidade do solo, elas só vão retornar na segunda semana de outubro. A gente ainda vê um pouquinho de chuva no Brasil Central, mas olha só o que acontece. Existe uma tendência da gente perder a umidade do solo em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e sul de Minas, justamente porque não vai chover. Olha a previsão de 29 de setembro a 3 de outubro. Nada de chuva no Brasil Central, chuva apenas na região sul. E depois disso, de 4 de outubro a 8, também nada. Portanto, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque é só a partir do dia 8 de outubro, né? E até o dia 10, dá pra gente ver esse período, que a gente vê a umidade retornando de forma fraca e isolada para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também para o Sudeste, com aí 15 milímetros no máximo. Obrigado, Pri. Agora a gente faz um intervalo. Depois vamos falar dos equipamentos que garantem a ambiência ideal do galpão. Tá fazendo manutenção? Você vai precisar deles funcionando agora com a chegada do calor, hein? Então, até já! Ligados Integrados de volta, esse programa aqui é seu, você sabe, aparece aqui todos os dias e uma das formas é postando no Instagram com a hashtag Ligados Integrados, olha só quem está participando aí com a gente, pessoal de todo o Brasil. E você quer participar aqui também é muito fácil, é só postar sua foto no Instagram usando lá na legenda a hashtag Ligados Integrados. Quero ver você aqui, hein? E estão chegando as estações mais quentes do ano, né? Os seus equipamentos estão em dia? Olha, não vai ter surpresa por aí, hein? Mas calma, não precisa correr para ver agora. Antes, vamos a algumas dicas. Depois, aí você faz tudo direitinho lá no galpão, beleza? Vamos ver então. Oi, Pablo, bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Primeiro, os produtores precisam conhecer muito bem as necessidades específicas dos animais, tanto nos dias mais quentes quanto nos dias mais frios. Aí entra em cena a tecnologia para facilitar o manejo e para trazer ainda mais conforto térmico para os animais. Mas se os equipamentos pararem de funcionar ou falharem, aí é o oposto e os efeitos podem ser desastrosos. O Guilherme Viesba é expansionista em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e falou sobre a importância da manutenção dos equipamentos nas granjas, principalmente os equipamentos utilizados para o manejo da ambiência. Vamos ver, começando pelo gerador. É ele que vai te ajudar quando a luz da concessionária não chegar. Ele que vai entrar e ele que vai manter a energia dentro do seu galpão funcionando. Tá? Além do óleo, do filtro, a gente tem que sempre estar prestando muita atenção no diesel, pois o diesel, com o passar do tempo, ele começa a ficar velho e cria uma pequena borra, o que pode entupir o sistema. E isso pode causar mau funcionamento do seu gerador, no momento que você mais precisa.
Uma das coisas importantes também do gerador é deixá-lo sempre no automático para ser ligado todas as segundas-feiras de manhã. Porque se ele não ligar, você tem tempo hábil para poder resolver o problema dele, ligando para a assistência técnica da sua região. Outro item importante é o quadro de comando elétrico. Tem que ser testado uma vez por semana. Esse dispositivo protege quem estiver dentro da granja de um choque elétrico. Ainda antes de entrar no galpão estão os cooling. A limpeza deve ser feita periodicamente, a cada 6 meses. Como é que a gente pode fazer isso? Com vaporizadores ou com lava-jatos, com lavadoras de alta pressão, com um leque bem aberto, a uns 30 centímetros de distância, você vai fazendo movimentos lentos para que a sujeira vá descendo. Novamente fazendo isso, porque ele tem 2 ângulos, um de 45 e um de 15 graus. E você tem que mais ou menos acertar essa angulação para tirar toda a sujidade e assim manter todos os poros mais abertos para que o ar entre com mais facilidade dentro do seu galpão. Antes de chegar ao galpão, também temos a máquina de aquecimento. A limpeza dos cinzeiros da máquina deve ser feita todos os dias nos horários mais quentes. Porque, além da cinza ser alcalina e poder destruir a tua parte metálica da sua máquina, ela ainda é isolante térmico. Você vai ter que gastar muito mais combustível, muito mais lenha, cavaco, pellet, para poder manter a mesma temperatura. E falando em máquina de aquecimento, lembramos dos cortinados. Eles isolam tanto a temperatura de fora para dentro como de dentro para fora. Então esse cortinado tem que estar íntegro, as cordinhas têm que estar todas bem firmes, bem levantado dentro do sistema de V invertido, para que a gente mantenha o calor de dentro e o frio de fora, nessa época, fora. As cortinas devem estar bem vedadas. O ar deve entrar exclusivamente pelos inlets ou pelo tampão. Agora, dentro do galpão, vamos começar falando sobre o sistema de iluminação. A limpeza da lâmpada deve ser feita sempre nos intervalos entre lotes. Quando você precisa dele, precisa extrair o máximo do calor de dentro do galpão, é ele que vai fazer isso para você. Se você tem um exaustor com uma correia frouxa ou com um motor com pouca graxa, ele não vai girar conforme precisa e você vai ter que ligar mais 1, mais 2, mais 3 exaustores para poder compensar os seus exaustores que estão meio estragados. Dentro da parte de climatização com os exaustores, você tem todos os inlets e o túnel door. Os inlets você sempre tem que deixar eles bem firmes, presos, para que eles trabalhem, façam seu final de curso dentro de uma posição correta, para que o ar entre por cima, acompanhe todo o teto do galpão para depois descer ao nível das aves. Se você tem um inlet que está com a cordinha meio frouxa ou com a cordinha arrebentada, você não vai conseguir ter essa dinâmica perfeita do ar dentro do seu galpão, causando cama úmida, aves amontoadas, aves mais encantadas. Túnel door. O túnel door ele é pesado. Ele precisa que você esteja lá, sempre olhando se a cordinha está firme, se a cordinha não está esfiapada, porque se ela arrebentar, ela pode causar um prejuízo muito grande para a granja. E se você deixá-la do jeito ok, do jeito certo que tem, você consegue vedá-la melhor. Quando você consegue vedá-la, você mantém o calor lá dentro e você mantém o ar frio fora. Vamos tirar nossas dúvidas com o especialista? Então, para receber visita, esse menino vai sentar direito. Hoje, vamos receber aqui na nossa sala do Bem-Estar Animal o Guilherme Viesba, que é expansionista. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos do Ligado Integrado. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente, viu? Ô, Guilherme, é um prazer. Nessa época do ano é comum, quer dizer, a manutenção ela deve ser feita sempre, né, diríamos assim, essa checagem dos equipamentos, né? Mas nessa época ela é importante porque começam aí as estações mais quentes e nós não queremos ser pegos de surpresa por algum equipamento que não funciona, né? Então existe até um checklist aí para a gente começar a ver equipamento por equipamento, tem uma sequência que você indica? Sim, Pablo. Toda vez que você for entrar na granja, logo na entrada você vai ter o seu gerador. E é um item que às vezes as pessoas acabam esquecendo que ele existe. E a manutenção dele tem que ser feita como se fosse um carro.
troca de óleo, troca de filtros a cada 6 meses, além do combustível, do diesel. Ele não pode ficar muito velho ali dentro, então ele cria uma pequena borra e pode ser que entupa o pescador ali, para poder não funcionar direito quando você precisar, né? Tá certo. Depois do gerador, então, qual outro você indica? Antes de entrar no galpão, você ainda tem as placas evaporativas, que agora, conforme vai esquentando os dias, você vai poder utilizá-las. E para utilizá-las, você tem que deixá-las bem limpas. Lavá-las com uma VAP ou com a lavadora de alta pressão, com o leque bem aberto, para que não estrague, bem vagarosamente, jogando para cima e para baixo, para que a sujidade que se acumulou durante o inverno possa escorrer e sair depois, deixando ela limpa e bem arejada para poder o ar entrar mais facilmente dentro do galpão. Tá certo. O vaporizador, às vezes eu chamo assim, eu sei que é placa evaporativa, mas ele é um dos mais importantes nessa época agora, né? Juntamente com os exaustores, né, Pablo? Os exaustores também têm que ter uma manutenção preventiva. A todo intervalo de lote, deve-se passar uma vassoura, fazer uma limpeza a seco nos exaustores, nas palhetas deles, para ele não ficar tão pesadas. Uma outra coisa, você sempre tem que tensionar bem a correia para que ela não fique girando em falso e deixar os motores todos eles bem engraxados, para que quando você precise realmente dar exaustão, que você precise realmente tirar o calor de dentro desse galpão, o seu equipamento esteja apto a fazer isso. Realmente são equipamentos importantes aí. E a gente consegue fazer isso sozinho? Sim, a gente consegue fazer sozinho. Sempre é bom ter outra pessoa junto, mas você tranquilamente, sozinho, você consegue fazer todas essas manutenções. Tá certo. E isso até, para eu fazer essa manutenção, não demora muito, né? Até fico pensando aqui, às vezes, justamente de um produtor ser pego de surpresa, né? Numa emergência aí. Se ele for pego de surpresa, de emergência, talvez ele não tenha feito a manutenção correta, que é a preventiva. Aí ele vai ter que passar a fazer uma manutenção corretiva, né? Então ele teria que desligar toda a parte elétrica do galpão para depois chamar um eletricista especialista para poder mexer na parte elétrica do seu galpão, que é muito perigoso você mexer por mexer ou mexer sem você ser apto a fazer esse trabalho, né? Mesmo com todas as proteções que nós temos, são os DRs, dispositivos anti-surtos, não é indicado que nenhum produtor faça essa manutenção corretiva no galpão, sem um especialista junto. Essa minha pergunta até pareceu óbvia, mas ela, no fim, quanto à resposta, se mostrou muito importante porque realmente mostra o quanto de prejuízo um produtor pode ter quando ele não faz essa manutenção, né, Guilherme? Porque olha só o tempo que ele pode deixar os animais ali com desconforto, comendo mal, às vezes até passando mal, né? E ele também aí nessa correria na granja, também fazendo manutenção, não é bom, né? Não, ele não... Você sabe quando a pessoa fica um pouco nervosa, meio correndo para lá e para cá, sempre aumenta o risco de acontecer alguma coisa, algum imprevisto maior, né? Então, por isso que é bom sempre fazer as manutenções corretivas, as manutenções preventivas, para evitar que aconteça alguma coisa durante o lote, né? Tá certo, muito legais aqui essas indicações suas aí, viu, Guilherme? São realmente importantes no dia a dia do produtor. Vamos ficar de olho aí todos os dias, né? Se tudo está funcionando bem, não só visualmente, mas dá uma olhada nos equipamentos aí. Guilherme, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Venha mais quando quiser aí trazer alguma novidade, alguma informação para a gente. Pode deixar, Pablo. É só me chamar que a gente está aí para ajudar todos. Muito Valeu. obrigado. Até mais. Obrigado você. Agora vamos falar dos perus, que são animais curiosos, agitados e que interagem muito uns com os outros. Quando vivem em bando, eles podem até se machucar. Sabe por conta do quê? Dos bicos. Eles têm um bico bem afiado. Mas os profissionais especializados estudaram e acharam uma solução para isso. E aí nós vamos ver no nosso quadro, Criar é Ciência. Você sabe o que é uma apara parcial? E se eu falar em debicagem?
Ou, melhor ainda, tratamento da ponta do bico. Ah, pois é, aí acho que você identificou, né? É um processo cirúrgico de remoção e cauterização parcial da ponta do bico superior e inferior dos perus. O objetivo do procedimento é evitar o canibalismo entre as aves, que por serem muito curiosas, podem acabar ferindo umas às outras. A debicagem é uma das práticas de manejo mais importantes dentro da criação, já que erros neste processo afetam o desenvolvimento das aves e, consequentemente, a produtividade, interferindo negativamente nos resultados econômicos. O processo é feito no segundo dia de vida, com a utilização de uma máquina debicadora, que cauteriza de 2 a 3 milímetros do bico superior das aves. A parte cauterizada se desprende e cai depois de alguns dias. O procedimento sempre deve ser feito por uma equipe especializada. E para quem ficou preocupado, saiba que eles não sentem dor, viu? Fiquem tranquilos. Os meninos aqui, nossos cameramans, já me perguntaram. É que nem você corta a unha, você não sente, beleza? Quer mais informações do agronegócio? Esse é o canal. Até mais! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.